O texto que nós estaremos hoje fazendo a leitura é um texto que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo. 1 Reis, capítulo de número 17. É um texto um tanto conhecido entre nós. É um texto que tem muitos ensinamentos. É um texto onde Deus vai levantar um homem chamado Elias. E eu quero compartilhar algumas coisas com você acerca desse texto nessa noite. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo do 1 até o versículo de número 10, parte A. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Diz a palavra de Deus: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levanta-te e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Amém? Glória a Deus. Deixe essa palavra aberta diante dos teus olhos e acompanhe comigo esse texto. O panorama, ou seja, o momento, o ambiente em que Elias estava vivendo naquele momento, não era algo tão fácil, porque o que estava acontecendo naqueles tempos, naquela época, em que Deus levanta este homem chamado Elias, era uma grande idolatria por parte dos reis e também por parte do próprio povo de Deus. O ambiente era um ambiente terrível. Havia 12 anos que o rei Onri estava reinando, e a Bíblia relata no capítulo de número 16 que Onri estava reinando e era um rei muitíssimo mau, idólatra, terrível. O versículo de número 26 do capítulo 16, meus irmãos, diz que Onri levou o povo a pecar contra Deus. Tamanha era a idolatria. Mas o fato é que no final de 12 anos, Onri morre. E quem assume? O rei Acabe, seu filho. E quando às vezes nós esperamos que as coisas melhorem, como nos dias de hoje, parece que as coisas pioram. Acabe conseguiu ser pior que seu pai Onri. E o versículo de número 33 diz que ele levantou altares de idolatria em todos os lugares,
diz que ele cometia muitas abominações. Diz mais, diz que Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, filha de Etibol. Para piorar, Jezabel também traz a idolatria do seu povo para dentro do povo de Deus. Então você pode observar que o ambiente em que Elias está era um ambiente de extrema opressão para aqueles que servem a Deus. Não era um lugar, um tempo, um ambiente desejável para se estar. É nesse ambiente, é nesse tempo que Deus agora levanta um homem chamado Elias. E quando o texto bíblico diz Elias, o tesbita, tesbita não está se referindo à família dele. Tesbita não está se referindo a uma genealogia, mas sim tesbita se refere da procedência geográfica, da onde aquele homem saiu. Era um lugar desconhecido, o lugar chamado Tisbete. E aqui nós podemos entender algumas verdades, que Deus, Ele não vai chamar alguém especial, Ele chama aqueles que estão dispostos a servir a Ele com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Tesbita, ninguém conhecia, mas um homem de lá, de um lugar longe, desconhecido, é levantado por Deus. Deus não precisa de ninguém especial, irmãos. Ele só precisa de alguém disposto a ser instrumento nas mãos dele. O versículo de número 1 diz que Elias servia a um Deus poderoso, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. É nesse tempo em que a idolatria estava alcançando o ápice, onde o povo havia esquecido de Deus, porém a situação econômica ainda era boa. O reinado de Acabe se encontrava literalmente engrandecido e rico. Havia ouro, prata, a colheita era ainda grandiosa. Agora, como nós sabemos que em todo o tempo o povo de Israel consagrava a Deus tudo aquilo que ele tirava da terra, produzia da terra, tudo aquilo que eles conseguiam, eles consagravam a Deus, porém nesse exato momento, o povo e o rei Acabe consagra tudo ao Deus Baal, e davam toda a glória a um Deus chamado Baal. E aqui, isso acende a ira do Senhor, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele é único, Ele é poderoso. Na verdade, agora Elias vai colocar uma palavra diante do rei Acabe, e note você, que um desconhecido já está ali dentro do palácio. O texto diz que ele está falando com o rei Acabe. Olha como Deus é maravilhoso, Ele sempre nos coloca no lugar certo. Deus havia colocado agora Elias dentro do palácio, diante do rei, para declarar uma palavra de juízo. Como assim, pastor? Sim, eu vou te explicar. Qual foi a palavra que Elias declarou? Acompanhe comigo. Não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Aqui nós vamos ver a autoridade
que Deus deu a esse homem. Imagina você, um homem, usar da própria palavra para declarar a um rei que não haverá chuva, somente quando ele disser. As nossas palavras têm poder, tanto para nos trazer bênçãos, quanto também para amaldiçoar. Aqui eu abro um parênteses e peço para que você use os seus lábios para apenas abençoar e declarar palavras de bênção na vida da sua família, na sua casa, onde quer que você esteja. Elias agora vai declarar uma palavra de juízo. Olha, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos. Pare para refletir comigo. Se não há chuva, irmãos, como é que a terra vai produzir? Se não há chuva, como é que vai haver água para o povo beber? Ou seja, toda a prosperidade, tudo aquilo que havia em abundância e que se consagrava ao Deus de Baal, agora Deus, por uma palavra dada a um servo, usando esse servo chamado Elias, vai trazer uma palavra de juízo para que todo o povo de Israel entenda que eles estavam caminhando na direção errada. Não caminhe na direção errada, meus irmãos. Amém? Você pode refletir isso comigo? Declarar isso comigo? Nunca caminhe na direção contrária à de Deus. O povo estava caminhando, e Deus agora vai usar Elias para dizer: olha, não haverá chuva. E não havendo chuva, meus irmãos, não havendo água, a terra não produz, o homem padece, não há mais abundância, não há mais celeiros cheios, não há mais riqueza, há fome, há destruição e desolação. Foi isso o que declarou Elias diante do rei Acabe. Tudo bem, pastor, e daí? Continua acompanhando comigo. Depois que Elias declara essa palavra, então vem uma palavra de Deus para Elias. Acompanhe o versículo de número 3. Olha, Elias, vai para o leste, esconda junto ao ribeiro, lá perto do Jordão. Se esconda lá, Elias, porque lá eu vou mandar para você. Eu ordenei aos corvos que te sustentem. E você, por enquanto, Elias, vai beber água do rio Querite. E aqui eu quero fazer uma outra reflexão com você, meu irmão. Qual é a nossa reação quando Deus manda eu e você para o deserto? Quais são as nossas reações quando Deus nos coloca em circunstâncias difíceis? Poxa, estava tão bem, estava tudo bem aqui em casa. Puxa, meu armário estava cheio. Ô Senhor, o que está acontecendo? Por que veio essa enfermidade sobre a minha casa? Por que está acontecendo isso, aquilo? Senhor, eu não entendo por quê. Tem coisas que nós não vamos conseguir entender, mas nós vamos precisar viver. E a melhor maneira de você viver é quando Deus está no controle das nossas vidas. Quantos estão entendendo isso? Muitas coisas nós não entendemos, não compreendemos o porquê. Eu me lembro de um texto na multiplicação dos pães e peixes, que Jesus olha para um de seus discípulos e diz assim: vai comprar pão. Ele olha para Jesus e diz assim: mas nós não temos dinheiro para comprar pão, nós não sabemos o que fazer. E o texto diz que, olha, que Jesus bem sabia o que ia fazer. Eu quero declarar essa palavra sobre nossas vidas. Muitas vezes eu e você, nós não conseguimos saber o que Deus está fazendo conosco em nossas vidas, mas Ele sabe qual é
o propósito. Ele conhece a mim e a você como ninguém. Ele sabe do que você pode ou não suportar. Ele sabe o que Ele quer tirar de nós e também nos ensinar em cada uma dessas circunstâncias da vida. Amém? Elias vai para aquele rio, vai lá, fica lá. Só que o texto diz, meus irmãos, que depois de alguns dias, a água acabou. Você já passou por isso? Às vezes a gente acha que a situação está difícil e de repente ela piora. Uma vez eu estava viajando, eu tinha um carro, ele estava fundindo, e na pista eu pensei, Jesus, guarda esse motor. Aí furou um pneu. Eu peguei, troquei o pneu, tirei o furado, pus no porta-malas, andei alguns outros quilômetros e furou outro pneu. É mais ou menos isso. A gente está orando para que o motor não venha fundir, mas fura o pneu. A gente troca até o pneu, mas fura outro, e daí a gente não tem mais pneu. Muitas vezes, meus irmãos, nessas circunstâncias da vida, Deus quer nos ensinar a depender do provedor do que daquilo que nós temos. Quantos estão entendendo isso? Muitas vezes Deus está nos ensinando a depender dEle em toda e qualquer circunstância da vida. É isso que Deus estava agora mostrando para Elias. É isso. Agora, para observar o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, nos dias de hoje. Esse mal que tem assolado a nossa vida, a sociedade, nossa cidade, o estado, o país, o mundo. Quantos homens desesperados perderam o emprego? Quantas pessoas precisaram parar de pagar a escola do filho, o plano de saúde? Quantos homens e mulheres entraram num verdadeiro desespero? E nós, infelizmente, sabemos que muitos que não conhecem a Deus nesse momento difícil cometem grandes erros em suas vidas. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que não importa a circunstância, nós sabemos que o nosso Redentor vive, como disse Jó na sua aflição. O nosso Redentor vive, e Ele está conosco todos os dias. Nós sabemos e conhecemos essa palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e é por isso que nós não vamos nos entregar. Eu creio, meus irmãos, com toda a convicção, que em toda esta caminhada que nós estamos, em todo momento, Deus está nos ensinando, Deus está nos moldando como vaso na mão do oleiro, Deus está nos lapidando, porque muitas vezes somos pedra bruta. Deus demonstra em sua palavra a maneira que o ouro é purificado, e o ouro é purificado no fogo. E quanto mais quente as impurezas sobem, e o ouro fica mais puro, mais valioso, assim também o Senhor faz conosco. Ele vai nos limpando, limpa o coração, limpa a mente, vai colocando em nós o fruto do Espírito, vai derramando sobre nós o seu amor, como o apóstolo Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. E nós passamos a carregar as marcas do nosso Deus, do nosso Senhor, o amor, a bondade, a humildade, a misericórdia, o perdão. E é por isso, meus irmãos, que nós não podemos nos abater nesses tempos de aflições.
Acompanhe comigo, o texto diz, versículo 7: mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Não chovia sobre a terra. E aqui eu aprendo um pouco sobre perseverar. Sabe por que muitos crentes não conseguem ter vitórias? Porque não perseveram, desiste. A primeira dificuldade vem, desiste. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Essa situação que muitas vezes nós estamos batalhando, sofrendo, vivendo, ela está nos ensinando, Deus está nos preparando para coisas grandiosas. Persevere. Jó perdeu tudo, perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas Jó 42 diz que o Senhor deu tudo em dobro para ele. Eu não sou aquele homem de Deus que está falando para você que você vai ficar rico, cheio de dólares, de euros nas suas mãos, mas eu estou falando para você, inspirado pelo Espírito Santo, que nada nos faltará, que Deus nos sustentará, que aquilo que é mais valioso é a salvação das nossas almas, que há uma eternidade preparada para cada um de nós, que nós não podemos ser como aquele povo que estava ali vivendo próspero, cheio de dinheiro, cheio de riquezas, mas adorando a Baal, e que o seu fim seria um fim terrível. Nós precisamos entender que o que Deus quer de nós é que nós sejamos ricos nele, que nós sejamos prósperos em sua palavra, que o nosso coração seja transbordante e que o nosso espírito seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Quantos estão entendendo isso? Quando eu digo para você que as coisas podem ficar melhor, é o mesmo que aconteceu com Elias. Observe você no versículo de número 8: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, fique por lá, ali ordenei uma viúva que te dê comida. Acompanhe comigo. Primeiro, os corvos levavam carne e pão para Elias. A água ele bebia do ribeiro. Para ficar pior agora, Deus fala para ele que uma viúva vai sustentá-lo, dar comida para ele. Agora, o que me chama a atenção é que o texto diz que Deus vai enviar alguém para dar comida. Sim ou não? Não fala mais nada além de comida. Preste atenção no texto. Sabe o que eu entendo e aprendo com isso? Que Deus vai dar sempre apenas o que nós precisamos. O que ele precisava? De comida. Deus vai dar apenas não, vai dar aquilo que nós precisamos. Deus vai te dar aquilo que você precisa, meu irmão, nada além. Agora, outra reflexão que eu trago para você, outro entendimento é que às vezes nós esperamos uma ajuda vir de alguém muito poderoso. A ajuda vem, mas ele sim pode me ajudar. O socorro de Deus vem da onde a gente menos espera. Imagina você, uma viúva naquele tempo, dar comida a um homem. Para que você entenda, naquela época uma viúva era alguém que mendigava. Fato é que o texto vai dizer que ela não tinha nada em sua casa. Você conhece a história? Todos nós conhecemos a história. Aquela viúva não tinha nada em casa, mas Deus manda que Elias vá até aquela viúva.
Sabe, meus irmãos, isso me faz entender que muitas vezes nós não conseguimos compreender onde Deus quer nos levar. Ele leva Elias para o deserto, para um ribeiro, depois leva Elias para Sarepta. Sarepta significa fogo, fornalha. É na fornalha que nós somos provados, sim ou não? Mas o que é maravilhoso é que na fornalha o quarto homem está conosco, sim ou não? Nós precisamos entender que em qualquer que seja a grande luta ou dificuldade da nossa vida, Deus está no controle das nossas vidas. Se eu e você somos servos de Deus. Porque aqui, nesse exato momento, eu volto para o primeiro versículo, onde o texto está dizendo assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo. Diante de tudo isso que nós ouvimos por essa palavra, eu gostaria de que você abrisse comigo agora o texto de Salmos 18. Salmos número 18. Salmos, verso 18. Salmos 18, verso 30. Salmos 18, verso 30. Você pode repetir comigo? Deus não erra. Deus não erra. Ele tem o melhor caminho para mim. Amém. Acompanhe comigo. Deus faz Elias ir até Acabe, declarar uma palavra de juízo. Depois Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite, onde será alimentado pelos corvos. A água seca. Agora Deus manda Elias ir para Sarepta, na fornalha, para que uma viúva o sustentasse. Olha o caminho que Elias está indo. Presta atenção, olha o destino, o caminho que esse homem está indo, sempre obedecendo a Deus. Agora acompanhe comigo Salmos 18, verso 30. Na minha tradução, que é a Revista Atualizada, diz assim: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pare aí um pouquinho, acompanhe comigo o raciocínio. Olha o caminho que Elias estava indo. Era um caminho que para ele era perfeito? Não, era um caminho difícil. Ir até Acabe, falar uma palavra de juízo contra um rei poderoso, terrível, casado com uma mulher chamada Jezabel, que matava homens de Deus, profetas. O caminho desse homem era fácil? Não. A palavra do Senhor é confiável. Ele confiou na palavra que Deus deu a ele. Fala para esse homem aí que está diante de você que não haverá chuva nos próximos anos. E tem mais, Elias, vai lá para onde eu estou te mandando. Ele confiou na palavra. E a pergunta, a reflexão é: diante dos caminhos que nós estamos indo hoje, você não está entendendo? Se você não estiver entendendo, eu falo para você, eu declaro para você, se é Deus que está no controle da sua vida, vá por esse caminho, porque esse caminho é perfeito. E a palavra que Deus está colocando no teu coração, confia nela. Confia nela. Às vezes eu me pego em oração, eu falo, em algumas circunstâncias da vida, eu ouço coisas que não me agradam, que me machucam, que me trazem tristeza. Eu olho para o céu e digo: Deus,
Por que isso? Por que Deus? Por que eu tenho que escutar isso? Por que tem que acontecer isso na minha vida nesse momento? E eu muitas vezes não entendo, não compreendo, mas eu estou tentando obedecer aquilo que Deus tem falado comigo. Eu tenho que confiar naquilo que Deus está falando comigo, mesmo que o caminho esteja sendo muito difícil. Mesmo que esteja sendo muito difícil. O versículo de número 31 do Salmos 18 diz: pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram com um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sobre os meus passos e os meus pés não vacilaram. Aleluia. Sabe o que nós precisamos entender aqui, meus irmãos? É que Deus é perfeito. Ele não erra. Se você está servindo a esse Deus e ainda não está entendendo o que está acontecendo diante dos seus olhos, do seu caminho, apenas confie nele, como Elias confiou. Apenas sirva a ele como Elias servia a ele. Porque eu entendo por esta palavra que o Senhor está treinando as nossas mãos para o combate. A força que nós não temos, Ele está colocando em nós no tempo que é preciso. Você já passou por grandes adversidades? Talvez estes dias você tenha passado por grandes adversidades, mas Ele está nos sustentando, o Espírito Santo está consolando, o Senhor está levantando aquele que está caído. Deus está no controle das nossas vidas. Você não entende o caminho, nem o que está acontecendo, mas Ele é perfeito. A sua palavra é confiável. Amém? Ele não vai deixar os seus pés vacilar, meu irmão. Alguns meses atrás, um irmãozinho me levou numa manhã dessas, durante a semana, essa semente. Alguém sabe o que é isso? É uma semente do Jequitibá. Claro que daí do fundo você não está enxergando, mas depois eu quero mostrar para você. Eu fiquei impressionado com a perfeição, porque o Jequitibá ele dura cerca de 2.000, 3.000